Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a tal guerra de navegadores, né, que a guerra de popularidade, de quem usa mais, quem é mais seguro ou coisas assim, e a hipocrisia que tem nesses chamados navegadores mais seguros do que outros ou mais rápidos do que outros, em relação ao sistema operacional da empresa que desenvolveu esses navegadores. Então a gente vai falar primeiro dos navegadores normais, que não foram feitos por empresas de sistemas operacionais, o Mac, o Windows e tal, e depois a gente vai falar sobre essa segunda parte aí, que é do como sistema operacional. Então, por que eu estou falando o tal da hipocrisia? Porque se você vem aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4 e 5, é isso, o Safari, é o Edge, o Brave, o Firefox, o Opera e o Google Chrome, que são os 6 mais usados aí no dia a dia. E todos eles falam sempre a mesma coisa. Aqui o Google Chrome: assuma o controle da sua segurança online. Você tem o Opera: mais rápido, seguro e inteligente. Você tem o Firefox: protege o que é importante. Você tem o Brave: melhor privacidade online. Você tem o Edge, né, que coloca você em primeiro lugar, o navegador mais rápido e seguro. E você tem também aqui o Safari, que tem para as versões Windows e Mac. E mesma coisa, mais rápido, mais isso, mais seguro, mais aquilo e não sei o que. Então vamos começar pelos navegadores normais. Normalmente essa é a opção mais padrão dos usuários, porque o Google Chrome ele tem serviços integrados do Google, né, então ele passa a ser uma das melhores opções aí para uso e produtividade. Agora, se é para segurança, é outros 500 aí que a gente vai ver depois aí do que eu estou falando. O Opera é a mesma coisa. Você tem lá para as versões Windows, Linux, Mac e tal. Você tem também o Firefox. Você tem Você tem aqui o Brave. E esse, pelo menos, ele tem a opção de você usar, para navegar anonimamente, uma aba que utiliza a rede Tor, né, que é aquele lance de ver vários servidores VPNs que vai passando a sua conexão para para outro, até você chegar no ponto que você quer, sem você ser muito, entre aspas, rastreado aí nas suas atividades de internet. Porque muda o seu IP, muda o seu país, aquela coisa toda. Mas você só está desviando, se você olhar direito, você só está desviando a função, digamos, do seu provedor de internet, de ficar alugando o que você fica fazendo na internet, para esses servidores distribuídos que tem por aí, de forma mais centralizada. Então, você só está trocando o modo como você está sendo espionado. Então, hoje em dia, você usando o computador, é tudo para ficar vendo o que o usuário está fazendo na internet, para depois ficar recebendo propaganda direcionada, ou então outras ações assim mais sacanas dos governos, de saber onde é que você está, por onde está, quanto tempo fica, e coisas assim do gênero. A gente está chegando naquele lance daquelas coisas de ficção científica em que é o controle total e absoluto. Mas quem não deve não teme, usa essa porra, não tem problema ficar recebendo propaganda de aumentar o tamanho do pinto. Mas isso começa a ficar grave quando os sistemas começam a rastrear de um modo mais efetivo o que você faz, inclusive na sua máquina. Então aí a gente vai ver a parte então dos navegadores que são feitos pelas empresas que desenvolvem sistemas operacionais. No caso aqui, Windows e Mac. O que anda acontecendo? Essa história, essa hipocrisia de dizer de privacidade online e o caramba,
não leva... de certa forma, eles são até certos, né? O cara cria o software para navegar na internet e terceiros criam modos de tentar burlar, entre aspas, a segurança dos navegadores. Porque o que acontece quando você navega na internet? Você tem que ter o chamado handshaking. Você entra no site, o site manda uma mensagem para você para saber se você é você mesmo e você responde para ele, então você tem a navegação. Nesse meio tempo, o navegador ele manda para o site uma série de informações chamado headers ou cabeçalhos, em que os servidores eles interpretam essas informações de modo a montar a página mais adequada para o tipo de navegador e sistema operacional que você estiver usando. Então essas informações dizem qual é o seu navegador, qual é o sistema operacional, a resolução da sua tela, porque muitos sites, a maioria dos navegadores, eles conseguem interpretar muitos comandos das funções JavaScript, HTML, CSS e tal, mas não costumam fazer isso de modo igualitário. Então, há um tempo atrás, aí, a maioria das páginas eram feitas por Internet Explorer. Se você entrasse com o Firefox, ele seria montado de um modo mais esquisito. Hoje não, a coisa já ficou mais uniforme entre os navegadores. Então, essas informações de headers, eles ajudam a desviar a uma página que seja montada adequadamente para o seu monitor, o seu sistema operacional, se é celular, se é notebook, tablet ou coisas assim. Mas qual é o problema dos sistemas operacionais? É que eles simplesmente espionam o que você faz. Né? Você já tem, por exemplo, quem já notou aí que no YouTube, aquelas thumbnails, aquelas fotinhos que ficam no início dos vídeos lá para dar o preview fixo do que se trata determinado vídeo ou para determinado assunto, tem palavras que são colocadas e escritas de modo errado. Substitui o A por um 4, o E por um E por um 3 e coisas assim, para tentar burlar o sistema que já existe nesses servidores de detectar textos e padrões de imagens para saber do que o usuário está postando nas suas plataformas aí. Isso aí é feito com fotografia, com vídeo, com áudio, não tem como escapar. Isso é bom porque fica evitando, por exemplo, divulgação de fotos de pedofilia, de contrabando de armas e tal, justamente pela análise dessas fotos nesses sistemas. Por um lado, é bom e por outro, não é. Enfim. E agora, tem empresas aí de sistemas operacionais que estão embutindo isso no próprio sistema operacional. Então, por exemplo, se você não falar nada, não digitar, não botar texto nenhum, as suas fotos que você está subindo para as suas plataformas em nuvem, elas são analisadas localmente na sua máquina e podem ser criados bancos de dados em relação ao seu tipo de atividade, dependendo das fotos que você manda e tal, para depois você ser rastreado por algum tipo de conteúdo que a plataforma em si possa achar que não seja adequado. Se você pode trabalhar, por exemplo, com Airsoft. Você faz vídeos de Airsoft, você grava as suas aventuras de Airsoft e depois de um certo tempo pode ser que você receba a visita aí de agentes da lei na sua porta achando que você é traficante de armas ou trabalha para o crime organizado. Justamente pelo tipo de conteúdo que você põe nas plataformas e não precisa nem ser dedurado por ninguém não. As próprias plataformas conseguem, via o sistema de reconhecimento de padrões, determinar com uma certa perfeição do que se trata aquele tipo de conteúdo que está colocando. Então, você trazer isso para a sua máquina local é um grande problema de privacidade, porque pode fazer com que outros tipos de conteúdo possam ser filtrados para depois você ficar sendo perturbado com e-mails e coisas do gênero.
E dentre esse tipo de monitoramento do que você faz aí tal na sua máquina, tá também, por exemplo, programas que mandam dados deles mesmos para esses servidores de uso, não para mostrar a estabilidade do sistema, do programa em si, ou para desenvolver produtos melhores mediante o envio de erros de execução e tal, mas simplesmente para saber quanto tempo você usa o programa, aonde você está, em que máquina que você usa, para eventualmente acontecer algum tipo de bloqueio no programa que você usa, seja por ele ser pirata, ou por ele tá atualizado. Ele precisa ser atualizado para uma versão mais nova, porque senão ele trava, ou então não deixa você usar o programa em determinado país. Então isso é só uma das questões que não tem como a gente deixar de evitar. A única coisa que a gente pode evitar de ficar sendo rastreado é não usar a internet. Não usar a internet, não usar celular, porque é tudo em volta, é tudo em torno de saber onde o usuário está e o que ele está fazendo. Tudo para ficar mandando propaganda ou descobrir hábitos do que ele faz, justamente para se utilizar desse tipo de informação para ficar mandando, como eu falei, né, as propagandas e aquelas coisas todas. E também o usuário o usuário, de um modo geral, é um merda, porque adora ficar colocando em rede social o que ele compra, aonde ele foi, onde ele vai, quando vai tirar férias, quem está comendo ele, quem ele comeu, quem vai comer, e depois não quer que fique. Depois já tem gente especializada nesse lance de ficar sapeando a rede social dos outros aí, e com todas esse diário aberto que o pessoal faz, acaba tendo a vida perfilada, né? E tem a casa invadida, ou é roubada em determinado ponto, ou é sequestrada e tal, justamente porque o cara ou a cara dá todas as informações que esses marginais aí precisam para fazer esse tipo de ação contra essas pessoas sem noção que fica botando tudo que fazem na porra da rede social. E a rede social agradece muito também, porque sabe com quem eles estão lidando, né? As pessoas e tal, conseguem mandar produtos que sabem que vão ser comprados e tal. E a polícia também agradece a essa turma que fica botando tudo na internet, que aí os bandidos também são outros bostas também, que ficam botando foto de armas e aquela coisa toda, e aí entra aquele lance que eu falei para vocês da plataforma que fica de olho, monitorando nesses vídeos com certos padrões, já que armas são pontudas, né? Tem um certo perfil igual câmera. Câmera, quando você vai tirar foto de você mesmo, você vê que a câmera aparece um quadradinho que segue o teu rosto aonde você vai com a câmera. Então, esses padrões que esses programas de scanner nas plataformas procuram, funciona do mesmo jeito. Aí o cara vai, não precisa nem ter denúncia, já sabe que conteúdo é aquele, manda para as autoridades filtram aquilo que eles querem, aproveitam todas as informações que esses bunda colocam na internet, vai lá e grampeia o cara. Mas é isso aí, né? A gente tem que aceitar mesmo, não adianta a gente tentar usar Redditor, navegador mais rápido e não sei o que a gente está sempre sendo monitorado, por alguns navegadores mais e outros menos, mas nunca se está 100% anônimo na internet. Se fosse assim, as empresas não teriam tantos dados que podem ser vendidos para outras empresas aí que eles juram de pé junto que não vendem e-mail, não vende é o cacete. Mas isso aí é papo para outro vídeo aí. Então, é aquele negócio lá, né? Eu já falei aí da hipocrisia desses navegadores que dizem que são mais rápidos ou mais seguros e não são porra nenhuma, principalmente graças ao sistema operacional, que agora eles estão começando a fazer
coisas explícitas que já faziam antes sem ninguém saber. E depois a gente vem com outro, então, aquela história, né? Se você já gostou do vídeo, você assina o canal aí, divulga nas redes sociais. Também se não gostou, não tô nem aí, tô cagando. E depois a gente vem com outro vídeo aí, maneiro ou não, sobre qualquer coisa. Então valeu aí.